Nesta quarta-feira, o Atlético detalhou como vai ser o processo de transformação do clube em SAF, Sociedade Anônima do Futebol. O CEO do clube, Bruno Musi, explicou como vai ser a divisão entre os acionistas e a associação. A gente tem 25% da associação e temos 75% da Galo Holding. Em cima da Galo Holding, a gente tem planejado até o momento 3 veículos. Um com 713, que é os 313 da conversão, mais 400. Um com 100 milhões e o outro também com 100 milhões, que a gente está nesse processo de captação, que ontem nós fizemos uma apresentação para potenciais investidores e é assim que a gente está seguindo. Dos 913, né, 13 a 313 é aquela conversão, nós temos 400 milhões vindo do veículo dos R's, que a gente chama, nós já temos um outro veículo já confirmado de 100 milhões de reais e a gente está no processo de captação aqui para os outros 100 milhões de reais, que é o fundo de investimentos atleticanos, e que dependendo do montante que até onde a gente completar, a gente tem outro investidor para poder chegar nos 100 milhões de reais. Bruno Musi também explicou o processo de captação para os investidores da futura SAF do clube. Quando a gente foi ao mercado, nós preparamos todas as informações, fomos ao mercado, abordamos lá 150 investidores do mundo inteiro de diversos tipos, tá? De diversos tipos. E nesse primeiro momento a gente teve várias assinaturas de acordo de confidencialidade com bastante interesse. E muitos viam ali uma oportunidade no Atlético, pelo nome, pelo tamanho de torcida, o engajamento da torcida do Atlético, que é diferente dos demais, mas a oportunidade que se apresentava para esses investidores era o tamanho da dívida. Eles viam aquilo como uma oportunidade muito interessante, sendo que as SAFs que precederam ou que precedem a gente, todas elas foram naquele caminho seguinte: a gente isola o endividamento na associação, a SAF fica livrinha, a associação fica toda com o endividamento e a associação vai para um regime centralizado de execução ou para uma recuperação judicial. E todos foram com essa cabeça. E no nosso caso, é impossível a gente ir para uma recuperação judicial, porque as dívidas são devidamente avalizadas, e mais do que isso, a dívida é tão complexa que tem vários critérios, tem vários grupos de credores que, se o Atlético fosse para uma recuperação judicial e propusesse um plano para os seus credores de recuperação judicial, com essa complexidade, com esses vários grupos, se um ou dois grupos falasse não, eu não aprovo, e na hora que você optou por uma recuperação judicial, não tem mais voto, o clube vai à falência. Se você não tem uma aprovação pelos credores do plano de recuperação judicial, o clube vai à falência. A gente jamais poderia colocar o Atlético nessa situação. Alguns outros clubes, sem nenhum tipo de crítica, talvez era o único caminho. Talvez tinha que fazer porque não tinha outro caminho. O Atlético não. A gente tem patrimônio para poder tentar organizar. Foi isso que a gente fez. E na hora que a gente explicou isso detalhadamente, o tamanho da dívida, isso, de fato, afugentou um pouco de investidores. Mas ainda haviam interessados. Então, a gente começou a avaliar com esses interessados aqueles que, de fato, entenderam e que topariam colocar o aporte para que fosse pago a dívida ao longo de 2, 3 anos, da mesma maneira como nós estamos fazendo aqui. A gente estava buscando um aporte maior justamente para poder ter já um aporte de cara maior e aliviar ainda mais o endividamento, mas chegou no momento em que buscar investidores fora, esses normalmente eram investidores fora, que você tem um clube com esse tamanho de dívida, com uma dificuldade de captação no mercado internacional, você precisava de ter uma transação de compra e venda já assinada para que eles pudessem fazer a captação do recurso. Isso eu não poderia fazer. Eu não poderia trazer para o Conselho do Atlético apresentar uma SAF olha, aqui está a transação, vocês aprovam, mas se o investidor trouxer o recurso, tudo bem. Se não trazer, a gente tem que começar tudo de novo. E isso aconteceu muito recente, na hora que a gente chegou nesse ponto. Já estava tudo com muita coisa avançada. E aí não tinha mais solução, nesse momento. E aí que essa solução caseira, ela veio à tona. Então, esse foi o percurso que a gente percorreu até chegar nesse momento. O CEO alvinegro também explicou como vai atacar a grande dívida do clube, que passa de R$1 bilhão. Os 600 bilhões é o dinheiro que eu recebo à vista.
O que eu vou pagar, eu não chego na cabeça do banco e pago 600 milhões de reais, não. Agora, com o dinheiro na mão, nós vamos entrar nas negociações com todos os credores. Porque, de fato, agora eu consigo negociar. Então, nós temos um planejamento de pagar 30%, 40% nos bancos, que são mais pesados de cara. Nós vamos negociar banco a banco. Nós vamos chamar agentes e clubes para poder também negociar. Eu não tenho um cheque de 1,2, eu tenho um cheque de... Eu não tenho um cheque de 1,5 bilhões de reais para poder pagar tudo na cabeça. O que eu tenho é isso, é 903 bilhões, abatendo 313 e 600 para poder organizar essa dívida. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ser super eficientes nessas negociações e agora eu consigo ser diferente do que eu não conseguiria ser no passado, porque a gente tinha várias premissas. Para você ter uma ideia, quando eu vim para cá, em abril de 22, a premissa de venda do shopping era março. Quando nós aprovamos no conselho e eu recebi a proposta Multiplan em agosto de 22, e eu imaginava que em 2 meses a gente era possível fazer a diligência da venda e poder ter esse recurso disponível para que a gente pudesse negociar, eu chamei alguns agentes e consegui descontos na casa de 40%, 50%. Na hora de pagar, eu não tinha o dinheiro, não consegui fechar a operação. Então isso de fato compromete muito. Agora isso é um pouco diferente, porque com o dinheiro, de fato, no bolso eu consigo negociar isso melhor. Então nós vamos ter que gerenciar isso nesses 2, 3 anos aqui com esse dinheiro, esse endividamento. Chegou no ano 25, 26, precisou, 24 que seja, 25, 26, precisou de um aporte novo para poder colocar. Isso é possível. É possível que você tenha um aporte novo da Galo Holding. Obviamente, você tendo um aporte da Galo Holding, a associação, ela acompanha para poder não manter esse percentual, ou ela é diluída. E o que a gente está estudando é manter um teto de diluição da Galo Holding, para que ela não abaixe de 10%. Isso é uma coisa que a gente está avaliando também, para que ela não passe nunca abaixo de 10% na diluição. Mas isso é uma coisa que pode acontecer, de fato, um pouco mais à frente. Agora, o que é importante dizer disso? Mais à frente, a estrutura de avaliação muda completamente. Porque se vamos pensar em 2 anos, hoje, qual que é a participação da Galo Holding, da associação? Não era os 300 milhões, porque era 2,1 menos 1,8 de dívida, e ela contribuía com 300 milhões de reais? Se daqui 2 anos você manter o mesmo valuation, vamos dizer, o mesmíssimo valuation, mas sua dívida, em vez de 1,8 for 900, o que você sobra, o que tem da SAF de contribuição para um novo acionista, passa a ser de 1,1 bilhões, ou seja, você de fato tem uma valorização automática ali na participação da SAF para um novo investidor. Então a data já está marcada. Na próxima quinta-feira, dia 20, o Conselho Deliberativo do Atlético vai votar para a transformação ou não da SAF, no que promete ser um dos dias mais históricos do Clube Atlético Mineiro.